Amigas e amigos, a tática politiqueira do Partido Único do golpe e Operação Lava Jato tem sido invariável desde a sua criação. Sempre que eles estão numa situação de insustentabilidade das suas manipulações, das suas mentiras, eles recorrem a uma forte campanha midiática. Agora, com essa sentença bestial do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles ficaram numa situação muito complicada, porque a sentença não tem pé nem cabeça, uma sentença toda permeada de contradições, de mentiras, de manipulações, ou seja, facilmente desmontável. Ninguém com o mínimo de conhecimento de causa e com princípios éticos e morais defende esse tipo de coisa. Não à toa se levantou uma onda de protesto contra esta atitude bestial do juiz, que traduz muito bem o que é a Operação Lava Jato. O próprio ex-presidente Lula tem dado entrevistas e feito palestras por aí, desmascarando, desmentindo esta farsa, essa mentira, além do desmonte feito pela defesa do ex-presidente Lula. A ex-presidenta Dilma também tem percorrido aí, inclusive no exterior, dando palestras, falando para auditórios lotados, denunciando toda essa farsa, toda essa pantomima, né, do que representa a Operação Lava Jato. Portanto, eles só poderiam recorrer a esse método deles, né, de ir para a mídia fazer as suas campanhas, defender as suas mentiras, que a Operação Lava Jato é uma mera apêndice da mídia. Dentro daquela técnica de marketing do fascismo, de repetir mentiras para tentar transformá-las em verdades à força da repetição, que é um comportamento típico do fascismo, ou seja, eles trabalham com a ficção. No mundo da realidade, essa ficção se desmonta, né, como um castelo de areia, como um castelo de cartas. E fica aí essa história de combate à corrupção, quando a gente sabe que, na verdade, eles estão ocultando corrupção e praticando corrupção. Eu tenho falado aqui disso muito, né, e acho que não há mais nenhuma dúvida quanto a isso quando se trata de pessoas com mínimo de percepção, de bom senso. Não precisa nem do senso científico, basta ter bom senso para fugir do senso comum, que é o senso da mentira, da manipulação, do golpe da direita, da elite. Essa campanha do combate à corrupção, entre aspas, né, ela faz parte de um contexto mundial. No mundo todo é assim. Em todo o mundo eles estão se utilizando desse tal de combate à corrupção para fazer as suas politicagens. Porque é uma característica desta fase do sistema, do regime, do capitalismo. À medida que a crise se aprofunda, eles recorrem ao projeto neoliberal, que é um projeto altamente concentrador de rendas e de riquezas, e as sociedades se sentem injustiçadas porque trabalha, produz riquezas e paga impostos e não vê o seu retorno, então é fácil dizer que alguém está roubando tudo o que a sociedade está produzindo. E aí se transforma em bandeira, né, de politicagem. Evidentemente que isso no Brasil tem características próprias, por conta da natureza da elite, da direita brasileira, né, e eles fazem tudo isso que nós estamos vendo aí que eles estão fazendo. E aí, outra prática do fascismo, dividem a administração do Estado em políticos e antipolíticos. A mídia faz muito isso. A Operação Lava Jato faz muito isso. O Sérgio Moro deu uma entrevista agora aí por um grupo, né, que a Folha chamou aqui. A Folha é um dos coordenadores desse grupo de jornalismo colaborativo, é um grupo internacional, né, que são grupos aí de mídia que onde atua a Lava Jato, eles estão fazendo levantamentos de informações exatamente para municiar aqui a mídia brasileira nas suas manipulações. O Sérgio Moro deu a entrevista dizendo que, lamentavelmente, eu vejo uma ausência de um discurso mais vigoroso por parte das autoridades políticas brasileiras em relação ao problema da corrupção. Fica a impressão de que esta é uma tarefa única e exclusiva de policiais, procuradores e juízes. Ora, quem conhece minimamente a administração do Estado sabe que o poder judiciário aqui no Brasil é o poder mais corrompido. Ele é um poder impermeável à democracia, à participação do povo. Né? Consequentemente, ele está recheado de corrupção. A própria Operação Lava Jato é um exemplo disso. O título aqui desse grupo de jornalismo aqui, investigativo, que eles dizem, que a Folha diz, né? Investiga a Lava Jato que deveria ser investigada. A rigor é isso. Por isso que eles combatem a política, porque pela política é possível haver democracia, é possível haver participação do povo. A antipolítica vem exatamente disso, do fascismo, do mundo da corrupção. Né? Porque seria pela política que se combateria a corrupção, não o inverso. Não pela antipolítica. A antipolítica é para cobertar a corrupção. A Operação Lava Jato está inserida nesse contexto, nessa realidade, é uma operação de ocultação da corrupção e de prática da corrupção, conforme eu tenho falado aqui.
E aí eles saem pela mídia fazendo esse tipo de coisa. O Deltan Dallagnol, o Carlos Fernando dos Santos Lima também tem feito isso, deram entrevistas aí para a Folha, para Exame, essa revista aí, que é a Bíblia dos Negócios do Mundo Neoliberal, né, da editora Abril. A Exame fez uma grande matéria falando exatamente isso, que o combate à corrupção é uma bandeira internacional. Lógico, é isso, né, é uma bandeira da manipulação política do projeto neoliberal, do mundo do dinheiro, da turma da bufunfa, né, e portanto é isso, né, cria-se aí esses grupelhos claramente instrumentalizados, né, com o objetivo de defender a Operação Lava Jato, que tem coisas, né, cabeludas por trás da retórica deles do combate à corrupção, personalidades, inclusive vira-casacas, como é o caso do Hélio Bicudo, né, desse juiz, Luiz Flávio, alguma coisa, que coordenou esse ato agora em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, de apoio à Operação Lava Jato e, entre aspas, combate à corrupção. Enfim, é todo um mundo de manipulação, de mentiras, né, que é o mundo do golpe, o mundo da elite brasileira. E aí as coisas vão ficando cada vez mais claras, né, porque quando a gente pega, por exemplo, o perfil deles no Facebook, né, a gente vê que eles estão fazendo política partidária e dizendo que não estão fazendo política partidária. Agora eles estão no encalço do grupo do Temer, né, junto com Aécio Neves, porque estão claramente a serviço do Grupo Globo, que quer derrubar esse grupo aí, porque eles têm interesse, eles não vão chegar em 2018, nas eleições de 2018, né, com esse grupo nesse estado aí. Eles querem criar exatamente uma situação para dizer que eles não têm nada a ver com isso. Isso aí é coisa do Lula, da Dilma, junto com o Temer, põe tudo no mesmo lado. E tem outro grupo, eu tenho falado isso aqui também, que defende aí o Temer, o Aécio, que é o caso aí do grupo do Estado de São Paulo. Aí entra também essa questão que esses setores, né, que estão denunciando algumas práticas da Operação Lava Jato, eles se unem em torno da perseguição ao Lula, ao PT e à esquerda, né, de uma maneira geral, e se dividem quando se trata do grupo do Temer. Aí a Polícia Federal entra no jogo, tem aí esse relatório que a Folha deu aí, falando, relatório da Polícia Federal falando das falhas nas delações da Odebrecht, nessa grande quantidade de delações, essas delações inconsistentes, coisas que eu venho falando aqui há quase um ano. Agora o relatório aí da Polícia Federal está dizendo, né, que são coisas, não se trata aqui de dizer que enxerga mais do que os outros, não é, se trata de prestar atenção nas coisas, de analisar as coisas como elas são, né, de ver as coisas que estão por trás das coisas. É claro que essa delação da Odebrecht é manipulada, é uma caixa de Pandora, né, fizeram o que fizeram aí, fizeram toda uma campanha para depois fazer a seletividade, né? E o relatório da Polícia Federal fala disso e chega no caso do Sérgio Machado, que é esse ex-presidente da Transpetro, que aí ele tocou numa questão fundamental, o Sérgio Machado, que é o caixa preta do caixa 2, que eles simplesmente varreram para debaixo do tapete. Aí a delegada diz, não, as provas contra o PMDB, né, são provas inconsistentes, e são mesmo. É preciso comprovar o que ele está falando. Só isso não pode servir. Aí a delegada diz aqui no relatório que ela faz, o nome da delegada é Graziela Machado da Costa e Silva, né, que ela diz que é preciso comprovar, né, porque senão fica muito descarado a politicagem, que é o que a Operação Lava Jato fez. Pegou aí, a Operação Lava Jato pegou várias delações, em cima das delações que são provas condenam, prende, dão sentenças. É o caso agora dessa sentença bestial do Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Estadão faz mais um editorial naquela linha que eu venho falando aqui, que seriam editoriais perfeitos se não fosse do Estadão, defendendo o grupo do Temer, o grupo do Aécio aí, né, que defende que o PSDB fique no governo. Né, essa guerra de facções que eu tenho comentado aqui, que o editorial do Estadão diz aqui, né, que o relatório da delegada reconhece que as conversas estabelecidas entre Sérgio Machado e seus interlocutores limitam-se à esfera pré-executória, ou seja, não passam de meras cogitações, é óbvio, claro, né, e vai desmontando toda a argumentação do Ministério Público, os boquirrotos lá, consequentemente das sentenças do Sérgio Moro. Não fala aqui da sentença do Sérgio Moro, que é isso, né? Que o Sérgio Moro virou um demiurgo desse falso combate à corrupção, esse mundo da lama. Ele é o cara que emerge aí como se fosse o paladino da moralidade, portanto ele é meio que o intocável ainda. Mas o editorial do Estadão dá umas estocadas aqui, né? E diz aqui, finalizando o editorial, fosse mais habitual essa interpretação serena da lei, estaria resolvida boa parte das atuais instabilidades políticas e principalmente alguns criminosos confessos teriam um destino mais adequado aos seus atos. Ou seja, a Operação Lava Jato beneficia os criminosos e pune, né, o que
os que são de interesses politiqueiros deles, do golpe, da elite, da direita, como é o caso, repito aqui, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que eu tenho insistido aqui na necessidade de uma campanha informativa, né, para combater essa guerra ideológica, essa guerra midiática, né, que, como eu disse, é uma bandeira mundial. Agora na Venezuela teve lá a eleição da Assembleia Constituinte e a gente viu o que é a guerra midiática, a sujeira que a mídia faz nesta guerra midiática. Portanto, é necessário que a gente leve isso muito em consideração, né, para combater a campanha de desinformação da mídia, que é a sua tarefa precípua nesse tipo de jogo sujo, como nós estamos vendo aqui no caso do golpe aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.